Mateus capítulo de número 13, versículo de número 44 a 46, diz assim o texto bíblico. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos orar? Senhor bendito, louvado seja o teu nome, por tua misericórdia e por tua graça que nos sustenta, nos transformou e que nos dá a bendita esperança de habitarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, na cruz do Senhor Jesus, a nossa vida despedaçada, a nossa vida fragmentada, ela é restaurada pelo poder da cruz, da morte do nosso Redentor, mas também da ressurreição, daquele que se entregou por nós, daquele por causa de quem nós aqui estamos, temos livre acesso à tua presença, e daquele por quem nós vivemos e temos esperança nessa vida. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos para compreendermos o texto da tua palavra nessa noite. Fale ao nosso coração, nós suplicamos. Amém, Senhor. Essas duas parábolas que nós lemos, elas são talvez as menores parábolas contadas pelo Senhor Jesus Cristo. A parábola do tesouro escondido e a parábola dessa pérola de grande valor. Elas não aparecem nos outros evangelhos, somente no evangelho de Mateus nós encontramos essas duas parábolas, esses dois ensinamentos do Senhor Jesus. Elas podem ser unidas, não apenas pelo tamanho delas, se você observou, uma tem apenas um versículo, a outra, ela, embora sejam 2 versículos, mas também bem resumido, elas poderiam ser agrupadas, unidas, não apenas pelo tamanho delas, mas também pela lição que ambas procuram comunicar a mim e a você, assim como elas procuraram comunicar àquelas pessoas que ouviram o Senhor Jesus quando Ele contou essas parábolas. Quando eu e você começamos a ler a Escritura Sagrada e vemos a maneira como Jesus Cristo utilizou do ensinamento por meio de parábolas, nós observamos uma coisa bem interessante. Não foi Jesus que iniciou o uso das parábolas. Lá no Antigo Testamento já existia parábolas e outras pessoas já falavam por meio de parábolas. No livro de Juízes nós temos uma parábola conhecidíssima de um indivíduo que era um indivíduo tanto quanto maligno, de fato. Ele queria reinar, ele queria dominar Abimeleque, dominar sobre Israel, e ele contou uma parábola, aliás, ele matou os seus irmãos, e um dos irmãos que não foi morto contou uma parábola sobre Abimeleque, e ele disse, olha, no campo, algumas árvores começaram a pedir umas para as outras, dizendo, reina sobre nós. Mas a figueira disse, como que eu deixaria de produzir figos para alimentar e reinar sobre vocês? Outra árvore, reina sobre nós, ela diz, como que eu deixaria de dar a minha sombra para reinar, para os homens e reinar sobre vocês? E então, eles chegaram para o espinheiro e disseram, reina sobre nós. Ele diz, claro que eu reinarei. E ali a lição daquela parábola era, esse rei iníquo, Abimeleque, esse rei injusto, maldoso, ele é esse espinho que está reinando sobre vocês agora e vocês irão sofrer os castigos desse espinheiro. Então, no Antigo Testamento já se usava parábolas, o profeta Isaías usa parábolas, o profeta Ezequiel também utilizou parábolas, mas, sem dúvida, quem mais utilizou esse método de comunicação e de instrução na Bíblia Sagrada foi o Senhor Jesus Cristo. Jesus conta essas parábolas, ele chama as parábolas do reino. Em Mateus aparece reino dos céus, em Lucas vai aparecer reino de Deus, mas é a mesma referência ali. Para entendermos essas parábolas, nós precisamos compreender duas coisas. Primeiro, o que Jesus entende por reino? Reino de Deus. Reino significa domínio, governo. Quando Jesus diz o reino de Deus é semelhante a, ele está dizendo o governo de Deus, o domínio de Deus. Quando na minha vida o Senhor Deus reina, quando Ele domina como súdito de Deus, esses são os efeitos. É isso que acontece na sua vida, é isso que acontece na minha vida.
O reino de Deus é semelhante a um que trabalha semeando sementes no campo. O domínio de Deus assim o é. O domínio de Deus é semelhante a um campo onde você encontra o trigo e o joio. Reino é domínio. E agora Jesus compara esse domínio, esse governo de Deus a um campo com um grande tesouro. Um tesouro imenso. E quando esse indivíduo descobre esse tesouro no campo, ele vende tudo o que ele tem para comprar aquele campo. Comprando aquele campo, ele vai receber esse tesouro. Ele compara o reino de Deus, o domínio de Deus, a uma pérola de um grande valor. E ele vende tudo o que tem também para adquirir aquela pérola. Na verdade, Jesus aqui está dizendo aquilo que mais tarde Jim Elliot, aquele missionário que morreu aqui próximo ao Equador, entre os índios Aldanes, na época eles chamavam de Aucas, depois os antropólogos mudaram o nome da tribo indígena, os tribos Aldanes. Jim Elliot, antes de morrer na evangelização daquela tribo, ele havia escrito no seu diário, a seguinte frase: não é tolo nenhum aquele que abre mão do que não pode manter para obter aquilo sem o qual ele não pode viver. É justamente isso que Jesus está dizendo. Quando esse homem encontrou um campo de grande valor, ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele não conseguiria manter aquilo que ele tinha, ele precisava daquele campo de grande valor. Quando aquele outro homem encontrou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo, abriu mão de tudo, ele precisava daquela pérola de grande valor. O domínio de Deus, o reino de Deus é assim. Nós não podemos viver sem Ele. Então, não somos tolos quando nós consideramos tudo como refúgio para obter a Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Segunda lição que nós precisamos entender aqui é qual era o propósito de Jesus ter utilizado essas parábolas. Se você observar no versículo de número 10 ao versículo de número 15 de Mateus 13, Jesus fala o propósito. Ele diz assim: as pessoas perguntam para ele, por que falas por meio de parábolas? E ele diz, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eu falo por parábolas, para que vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendam. De sorte que cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido de mau grado, ouvindo com ouvidos, fecham os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus está dizendo o seguinte, quando eu conto por parábolas, eles não apenas ouvem a mensagem do Evangelho, mas eles podem ver. A parábola, ele criava uma situação que era comum. Um homem semeando num campo, e as pessoas podiam imaginar aquilo, elas poderiam visualizar aquela imagem que Jesus estava dando para eles. Um campo onde tem joio e trigo, eles podiam visualizar, eles estavam tão acostumados com aquelas coisas que eles poderiam visualizar aquilo. Um campo onde tem um tesouro, uma pérola de grande valor, e eles visualizariam. Jesus está dizendo, por meio das parábolas, eu não apenas emito palavras, sons, mas por meio das parábolas eu crio uma imagem para que as pessoas elas possam ouvir e visualizar aquilo que eu estou ensinando para elas. Por meio das parábolas, eu ensino os segredos do reino para as pessoas, os mistérios do reino. O fato das pessoas não compreenderem o mistério do reino, a culpa não é da parábola, mas é da incredulidade do coração deles. Por isso eles ouvem com os ouvidos, veem com os olhos, mas o coração deles está endurecido. Então, era essa metodologia que Jesus estava utilizando. Ele contava essas parábolas para que, por meio das parábolas, ele pudesse construir imagens para aquelas pessoas. E nessas duas parábolas ele constrói essas duas imagens. Primeiro, a imagem de um tesouro escondido. Precisamos compreender uma coisa. Eu e você, quando nos sobra algum dinheirinho, nós resolvemos fazer uma poupança. Nós colocamos o nosso dinheiro e entregamos isso aos cuidados
do banco. Nós fazemos investimentos. Se sobra um pouco mais, nós investimos em outras coisas, investimos em ações, nós adquirimos imóveis para investir e assim por diante. Alguns fazem, pelo menos, existe investimento. Talvez eu e você não cheguemos nesse estágio, mas outras pessoas fazem. Alguns conseguem investir e eles investem de diferentes maneiras. No período bíblico, a maneira do indivíduo investir não era de você colocar o seu dinheiro nos bancos para receber juros. Já existia, de certa maneira, um sistema, um chamado sistema primitivo bancário na época de Jesus. Mas, normalmente, o que as pessoas faziam, quando elas queriam guardar algo que lhes sobrava, elas enterravam. Elas ocultavam, marcavam aquele local e elas enterravam os seus tesouros, ouro, pedras preciosas, prata e assim por diante. Acontece que muitas pessoas passavam por algumas circunstâncias normais da vida. Por exemplo, o indivíduo poderia ter um ataque do coração e a família não sabia onde ele enterrou. Aquele tesouro ficava enterrado no campo. Ou, de repente, vinha a guerra e, vindo a guerra, todas as pessoas fugiriam. O tesouro ficou para trás, não deu tempo de ir lá e sacar aquele tesouro. Poderia existir algumas outras circunstâncias, e então o tesouro ficava oculto ali. Não era incomum algumas pessoas virem, trabalharem no campo, e de repente, uou, eu recebi mais do que eu esperava. De repente, trabalhando no campo, um tesouro ali. Jesus fala sobre algo nesse sentido, nesse versículo que nós lemos, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que o indivíduo, certo homem, tendo achado, ele esconde, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo e ele compra aquele tesouro. Outra coisa que era muito comum também para os ouvintes de Jesus era esse comércio de pérolas. Pérolas, elas não eram comuns para os judeus. E porque elas não eram comuns, elas eram muito caras, caríssimas. O judeu, normalmente, ele não se aventurava aos comércios marítimos. O judeu, ele tinha um certo receio do mar. O mar, para ele, não era uma coisa muito boa, muito formidável. Os fenícios, sim, eles lançavam-se ao comércio marítimo. Tanto que quando Salomão quis construir navios, ele pediu que os homens da cidade de Tiro ajudassem os seus servos a manejarem, a navegar esses navios. O judeu, normalmente, ele não se aventurava, mano. Eles vinham de toda uma descendência de beduínos, de pessoas que andavam, transitavam, viviam no deserto, caminhavam, eram peregrinos no deserto. Eles não se aventuravam muito ao mar. Então, por causa disso, as riquezas ou os tesouros do mar, eles não eram comuns para o judeu. Quando chegava alguma coisa, quando eles obtinham algo do mar, aquilo era preciosíssimo para eles. Uma pérola, por exemplo, era preciosíssima para eles. Alguns livros de história falam de que Cleópatra, do Egito, ela tinha uma pérola, e o valor calculado da pérola era mais ou menos 4 milhões de dólares. Quer dizer, onde é que pode? Isso é um absurdo. Daquela época, era alguma coisa tão rara. E agora Jesus fala desse homem que comercializava pérolas, mas quando ele encontra uma, que ela é valiosíssima, ele abandona tudo que ele tem e ele entrega. E ele compra aquela pérola ali. Por que Jesus contou essas duas parábolas? Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que Jesus aqui não está ensinando princípios de comércio. Ele não está dando lições de como fazer comércio, como fazer negócios. Não é isso. O propósito dele não é esse. Ele está falando do reino dos céus. Ele não está falando da ética do comerciante, que encontra um bom tesouro, esconde aqui primeiro, leva vantagem, depois. Não é nada disso. Ele está falando de princípios do reino dos céus, o domínio de Deus sobre a vida das pessoas.
Nessas duas parábolas, ele une essas parábolas dizendo o seguinte: esses dois homens encontraram algo que eles de fato eram valiosos. Aqui uma coisa bem interessante. Na essência daqueles objetos, o tesouro no campo ou a própria pérola, aqueles objetos, na sua essência, eles eram valiosos. Tem algumas coisas que elas são valiosas para nós por causa da nossa percepção. Elas possuem alguns valores agregados que outros indivíduos não dão um valor agregado. Há poucos dias eu estava viajando, um domingo pela manhã, eu ensinei na escola dominical, na igreja onde eu pastoreio. Eu precisava seguir rapidamente para Salvador, para o batismo de uma criança cujos pais frequentam a nossa igreja, mas os familiares são de Salvador. E conversei com o conselho me liberou, pode ir lá, participa daquele batismo, vai ser bom. A família tem frequentado aqui conosco, outra pessoa pregaria lá na igreja, pronto. Então, só ensinei na escola dominical e como eu moro próximo ao aeroporto, rapidamente peguei uma pasta, coloquei minhas coisas dentro e me dirigi para Salvador. Quando eu passo no raio-x, o funcionário vira para mim e diz assim: tem um canivete na sua pasta. Eu digo: isso é impossível. Eu coleciono canivetes. Eu gosto de canivetes. Eu cresci em Goiás. Então, isso é comum para mim. As pessoas brincavam que um dos primeiros presentes que eu dei para os meus filhos, com 5 e 6 anos, foi um canivete para cada um deles. Então, eu coleciono, eu gosto de tê-los, eu aprecio. Eu virei para ele e disse: isso é um absurdo, não tem um canivete aqui, eu tenho muito cuidado em o que eu coloco nas minhas pastas. Ele diz: estou falando sério, tem um canivete aqui, o senhor pode tirar. Eu tirei. Quando eu olhei para o canivete, eu disse: moço, esse aqui não. O senhor pode guardar para mim, eu volto hoje à noite. Guarda para mim, esse aqui eu não posso deixar com o senhor. Esse canivete foi minha irmã que me deu. A minha irmã já faleceu, no presente que eu tenho, que eu recebi da minha irmã. É um canivete muito simples, ele deve valer mais ou menos uns R$15. É alguma coisa muito vagabunda, mas há um valor agregado daquele canivete. É a lembrança que eu tenho de um presente que eu recebi da minha irmã. Então esse aqui não, por favor. Ele diz: não posso fazer nada, o senhor vai ter que descartar. E uma senhora, acho que ela viu a minha tristeza, o meu desapontamento, ela falou para mim: o senhor pode chegar lá no guarda-volumes e coloca lá e volta correndo, dá tempo do senhor pegar o avião. Tem certeza? Eu disse: sim, corre lá. Cheguei no guarda-volumes, você pagava R$20 para deixar o canivete, mais do que o valor do canivete. Mas eu consegui pegar e resgatar o canivete depois. Ou seja, aquele canivete ele não era valioso em si, ele era valioso por causa da minha percepção sobre o canivete. O valor agregado naquele canivete, o que ele significa para mim, para você não tem valor algum. Você pode olhar para ele e vai dizer: mas justo esse aqui? Eu tenho outros melhores do que esse. Eu tenho alguns que vieram do exterior, eu tenho canivetes que vieram da Suíça, canivetes que vieram da Alemanha, canivetes que vieram dos Estados Unidos. Alguns amigos sabem que eu coleciono, então eles vão dando presentes, eles vão dando. Então, eu tenho outros mais valiosos do que esse. Eu tenho canivetes que vieram da China, não vale nada. Mas eu tenho todos esses, mas aquele tinha um valor diferente. Porque é o valor agregado. Interessante que nesse caso aqui, o campo com o tesouro, o valor aqui não foi da percepção do indivíduo. Não foi porque isso não vale nada, mas ele percebeu que isso é valioso. Não. Aquilo era valioso em si mesmo, na sua própria essência. O valor do reino de Deus não está na minha percepção sobre o reino de Deus, mas em si ele é valioso. Esses homens encontraram duas coisas extremamente valiosas nelas mesmas. Segundo, ambos perceberam que não havia como, para obter aquilo que eles encontraram, não era possível tomar uma medida parcial. Tinha que ser algo radical. Vai e vende tudo que tem e compra esse campo ou essa pérola de grande valor. Eles poderiam dizer: tudo bem, se eu vender 10% do que eu tenho, se eu abrir mão de 50% daquilo que eu possuo, se eu deixar de fazer 40% daquilo que eu faço, eu venho e consigo comprar. Eles entenderam: é tudo ou nada. Eles perceberam isso.
Aqui está uma coisa muito interessante, porque na minha vida e na sua vida, quando nós observamos as riquezas, as bênçãos, a glória do relacionamento com Deus, nós devemos perceber que ou é tudo, ou não é nada. Às vezes nós queremos entregar para Deus apenas 10%. Não estou falando do dízimo. O dízimo já é difícil de entregar, mas 10% da vida. 50% da vida. Mexa um pouquinho, Senhor Deus, mas não tudo. Aqueles homens perceberam, diante da glória, da grandeza e do valor do reino de Deus, não dá para você tomar decisões parciais. Ambos ficaram extremamente satisfeitos com o resultado que eles possuíram. O texto diz assim, que o primeiro, com alegria, ele vendeu tudo que ele tinha. E o outro diz que ele vendeu e ele ficou satisfeito. O sacrifício valeu a pena. E Jesus, com isso, nos ensina algumas lições sobre o reino de Deus. Pelo menos 4 delas eu queria aplicar para a minha vida e para a sua vida, como eu creio que foram lições que aqueles que ouviram essas parábolas puderam aplicar para a vida deles. Em primeiro lugar, a glória e o valor da vida com Deus desafia a mim e a você a abrirmos mão das nossas ambições terrenas, nanicas, pequenas. O texto está dizendo que quando eu entendo quão valiosa é a vida com o Senhor Deus, a intimidade com Deus, o reino de Deus, a presença de Deus na minha vida, eu abro mão das minhas ambições, das minhas motivações tacanhas, nanicas. Todos nós possuímos ambições, mas comparado com aquilo que Deus tem para nós, essas nossas ambições, elas são inferiores. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando eu entendo a grandeza, a glória, a bênção, o domínio de Deus na minha vida, da comunhão com o Senhor Deus, do relacionamento com Deus, eu percebo que tudo aquilo que muitas vezes eu quero manter na minha vida, aquilo do qual não quero abrir mão, essas coisas são pequenas diante da grandeza do Senhor Deus. Tem uma frase do C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, que eu acho muito interessante. Ele diz assim: imagine que a sua vida, imagine você, a sua vida como se você fosse uma casa. E você pede para Deus reformar, transformar essa casa. No início, você observa que Ele está reparando algumas coisas nessa casa, muda uma janela, conserta uma porta, e você fica sentindo bem com tudo aquilo. De repente, você tem aquela sensação de que Ele está destruindo a casa, quebrando uma parede, abrindo um quarto maior, tirando movendo uma estrutura, mexendo com tudo. E você não percebe, você fica incomodado, porque Deus começa a mexer com toda a sua vida e você não aguenta nada disso. E você pergunta para Deus muitas vezes: Deus, o que o Senhor está fazendo? Você pensou que Ele fosse reformar e construir uma casa bem confortável, mas Ele está destruindo tudo, Ele está construindo um palácio. Sabe por quê? Porque Ele tem intenções de morar nele. Você já imaginou isso? Quando no início eu comecei a minha vida cristã, eu não tinha ideia do que Deus ia fazer com a minha vida. Você também não. Você pensou que você simplesmente ia receber a bênção de Deus, cuidar de você. Ele mudou com a tua vida. Suas motivações, seus alvos, seus planos, seus projetos. E Ele te deu outros que são maiores do que você imaginava. Ele fez coisas que eram maiores do que você imaginava. Há poucos dias eu li um testemunho de um pastor. Ele diz: eu quero agradecer a Deus por meio desse escrito. Era um post de um blog. Eu leio blog. Era um post de um blog que ele havia colocado. Ele diz: eu gostaria de agradecer a Deus de público por causa das orações não respondidas.
Ele diz: quando eu era jovem, eu estava apaixonado por essa moça. E eu orei a Deus, eu pedi a Deus, eu supliquei que Deus fizesse com que ela gostasse de mim. E de todas as formas, eu pedi que tudo desse certo, que tudo encaminhasse. Nada deu certo, nada, foi tudo errado. Nós começamos um relacionamento, não deu certo, os nossos pais não aprovaram, foi tudo horrível e tal, e eu fiquei com raiva de Deus. Eu fiquei amargurado com Deus. O tempo passou, me esqueci daquela moça. Encontrei uma outra jovem, comecei a namorá-la. Não foi aquela paixão arrebatadora, mas alguma coisa mais segura, mais centrada. Nós estávamos andando nos caminhos do Senhor, buscando crescer juntos. Hoje nós estamos casados, celebrando 25 anos de casado. Que bênção tem sido. Então, Deus, muito obrigado pelas orações não respondidas. É engraçado. Eu e você não temos ideia, quando nós percebemos a glória, o domínio de Deus sobre as nossas vidas, nós somos desafiados a abrir mão e abandonar as nossas ambições nanicas, porque o que Deus tem para nós é maior. Um tesouro é uma pérola e você abre mão de tudo. Segunda coisa que esse texto está dizendo é que vida com Deus, a intimidade com Deus, não é apenas uma mudança de dimensão, mas é uma mudança de essência. Jesus está falando sobre o reino de Deus, e ele não está dizendo que o reino de Deus é você melhorar gradativamente, tendo uma dimensão melhorada gradativamente, mas ele diz, não, o reino de Deus é você mudar de essência, é você parar de viver para você mesmo, e você abrir mão de tudo que você tinha, e submeter aquilo que é mais importante. Aquele que é mais importante. É uma mudança de essência, não é uma mudança de dimensão. Às vezes nós pensamos que o cristão é um indivíduo melhorado. Nós pensamos assim, olha, o fulano está frequentando a igreja, está melhorando, né? Já deixou de falar palavrão, ele fala menos palavrão hoje. Está dando oferta de vez em quando, quem sabe um dia vai entregar um dízimo. Ele está brigando menos com a esposa. Durante o mês passado foram apenas 10 crises que eles tiveram. Está melhorando. Isso não é, o cristão não é um indivíduo melhorado. De acordo com a Bíblia, o cristão é um indivíduo transformado. Ele é nova criatura. A essência mudou. Ele não vive para si mesmo, ele vive para Cristo. Ele diz, não eu, mas Cristo. Ele está sob o domínio do reino de Deus. Não é sob o domínio dele, ele está agora debaixo de um outro poder. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus diz claramente isso. Esse homem que encontrou esse tesouro, ele resolve abandonar tudo que ele tinha. Esse outro que encontra a pérola de grande valor, ele abandona tudo que tem para obter. Mudou completamente. Não foi apenas uma melhora, mas foi uma mudança na essência. O cristianismo e a vida, a comunhão com Deus, nos desafia a ver se essa mudança tem sido real na minha vida e na sua vida. Terceira lição. A glória e as bênçãos do reino de Deus, das riquezas do reino de Deus, exigem que nós abandonemos tudo que antes nós mantínhamos, guardávamos como se fosse algo de grande valor. Aqui é uma coisa interessante, o apóstolo Paulo, ele diz que ele teve que abrir mão da sua justiça própria. A conversão do apóstolo Paulo, ela surpreendeu a todos, eu creio, principalmente ao próprio Paulo. Paulo deve ter ficado muito surpreso, ele não esperava ter sido convertido a Cristo Jesus. Aliás, você nota isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, quando o apóstolo Paulo está indo para Damasco, em determinado momento ele vê um clarão e uma voz que chama, Saulo, Saulo, por que me persegues? Entenda que Saulo era um judeu, leitor do Antigo Testamento, e quando você lê o Antigo Testamento, você sempre nota fogo, clarão no Antigo Testamento, geralmente está identificado com a manifestação de Deus. Deus aparece para Abraão durante a noite, por meio de um fogo que passava por entre os animais. Deus aparece para Moisés, numa sarça ardente. Uma coluna de fogo lá no deserto. Clarão, fogo.
Deus pode estar se manifestando. Mas não é apenas isso. Quando Deus aparece no Antigo Testamento para servos dele, geralmente ele chama pelo nome 2 vezes. Abraão, Abraão. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Entenda que o apóstolo Paulo leu aqueles textos todos, aquilo estava vivo na mente dele. Quando ele vê aquele clarão e uma voz que diz, Saulo, Saulo, o que ele diz? Quem és tu, Senhor? Quando ele diz, quem és tu, Senhor, ele está dizendo, quem és tu, Yahvé? E a resposta surpreende. Porque a resposta poderia ter sido, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como lá no Antigo Testamento. Eu sou o Deus dos teus ancestrais. Ou poderia até ser, eu sou o Cristo, o ungido de Deus. Mas sabe qual foi a resposta? Eu sou Jesus. O nome humano, o nome terreno de Jesus. Aquilo deve ter sido uma frustração tão grande para Paulo. Uma decepção tão grande para ele. Porque ele perseguia a chamada seita dos seguidores de Jesus. Paulo diz que naquele exato momento ele teve que abrir mão da sua justiça própria, ele teve que abandonar toda a justiça própria que ele tinha. De perseguidor, ele passou a ser perseguido por causa do Evangelho. A vida mudou completamente. Ele abriu mão de quem ele é. Davi, quando ele confessa ao Senhor Deus o seu pecado, ele confessa quão miserável ele é. Ele não tem justiça agora diante de Deus. A exigência do reino de Deus é que eu e você abandonemos tudo aquilo que nós tentamos manter. Porque se nós insistirmos em manter a terra, jamais veremos o céu. E um testezinho para você saber se você tem procurado manter alguns valores, alguns desejos, alguns sonhos e projetos aí, ao invés de se render totalmente a Deus, eu pergunto para você, o que dizer muitas vezes quando você tem negligência de se identificar com Cristo? Quando você pensa assim, se eu falar que eu sou crente, o que isso vai custar para a minha imagem? Ou, se eu falar que eu sou crente, eu vou ter que entregar o meu dinheiro. Se eu falar que eu sou crente, eu vou ter que ter uma vida sexual de pureza. Tudo aquilo que torna-se uma dificuldade para você se identificar com Cristo, eu digo, isso é o que tem governado, dominado e reinado a sua vida, não é o reino de Deus. Ou talvez de outra maneira, quando você diz assim, eu obedecerei a Deus, se Ele fizer isso, isso, isso e isso por mim. O que você coloca no final do se é o que domina, é o que controla a sua vida. Eu vou obedecer o Senhor, se Ele me abençoar eu conseguir esse emprego. Eu vou obedecer o Senhor, se Ele me der esse casamento que eu quero. Se Ele me der o finalzinho, é o que controla a tua vida. Ainda não é o reino de Deus. Mas a glória do reino desafia a mim e a você a abrirmos mão para recebermos aquilo sem o qual nós não podemos viver. Em último lugar, as bênçãos do reino de Deus, elas já passam a ser desfrutadas a partir do momento que a decisão é tomada. Eu gosto muito desse versículo de número 44, que diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, e vende tudo que tem, e compra o campo. Engraçado que não diz assim, ele comprou e ele foi para casa transbordante de alegria. Não, ele diz assim, ele encontrou e transbordante de alegria ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele encontrou e transbordante de alegria ele disse, Senhor Deus, o que eu tenho não vale aquilo que o Senhor pode me dar. Quando eu e você nos submetemos ao domínio, ao reino de Deus, nós já desfrutamos no presente as alegrias e as bênçãos desse reino na nossa vida. Como é que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Diante da grandeza das prioridades do reino de Deus, eu
gostaria de colocar duas coisas para você. Talvez nessa noite eu e você tenhamos que de fato nos arrepender, não dos nossos atos, não das nossas atitudes apenas, não das palavras que nós falamos, não dos pensamentos que nós temos alimentado e que são ruins, mas talvez nós tenhamos que nos arrepender do maior pecado que existe dentro de nós, que é o pecado de não amar a Deus como nós deveríamos amar. Quando aquele homem encontrou o campo com o tesouro, ele entendeu que toda a devoção dele precisava estar ali. Quando encontrou a pérola, ele entendeu que toda a devoção, toda a dedicação dele precisava ali. Muitas vezes eu e você não entendemos quão grande é o Senhor nosso Deus, embora nós cantemos. Quão glorioso é o Senhor nosso Deus, quão cuidadoso, quão abençoador, quão digno é o Senhor nosso Deus. E nós não o amamos. E porque nós não o amamos, nós não obedecemos os mandamentos dele. Porque nós não amamos, aí nós temos atos pecaminosos, desejos pecaminosos, pensamentos pecaminosos. Mas o maior pecado é o fato de nós não amarmos a Deus como nós deveríamos amar. Nós ainda queremos amar a Deus apenas com 10%, apenas com 30%, ao invés de amá-lo totalmente. Dizer, Senhor meu e Deus meu. Segunda coisa que eu gostaria de lembrar você nessa noite é que essas duas parábolas, elas falam de prioridades. Quando a minha prioridade está no lugar certo, quando a minha devoção, quando o meu amor está no lugar certo, todas as coisas são colocadas em ordem na minha vida e eu já começo a ter alegria. Deixa eu lembrar você de um filme, quando os meus filhos eram pequenos. Até hoje nós gostamos de assistir filmes juntos e discutir filmes. O nosso passatempo é assistir filmes. Então, quando eles eram menores, nós tínhamos um ritual em casa. Toda sexta-feira, era a única noite que nós tínhamos livre. Então, nas sextas-feiras, nós tirávamos o telefone do gancho, desligávamos tudo e tal, colocava colchão no chão, a TV em determinado lugar, eu deitava, os dois, um deitava do meu lado direito, o outro do lado esquerdo, a mãe trazia pipoca, nós ficávamos ali, nós assistíamos um filme, e um filme que marcou a infância dos meus filhos foi um desenhozinho chamado O Rei Leão. Muito legal. Recentemente nós fomos ao teatro ver agora, na peça, O Rei Leão, que coisa boa, aquilo marcou. Mas você lembra bem da história do Rei Leão e você lembra bem da mensagem da história do Rei Leão? A mensagem é a seguinte: quando o usurpador está no trono, tudo dá errado. Seca, morte, violência, caos. Mas quando o verdadeiro rei, quando aquele que é o rei de direito ocupa o trono, todas as coisas são colocadas em ordem e o círculo da vida começa a estar correto. Termina o filme do Rei Leão, começa a chover, a seca vai embora, o rei está no seu devido lugar. Aí eu pergunto para você, eu lembro daquilo que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Enquanto eu e você não buscarmos em primeiro lugar a comunhão com Deus, o reino de Deus, o domínio de Deus, nós não ficaremos satisfeitos com as coisas secundárias, terciárias. Tudo será um caos. Enquanto nós não entendermos que o valor do reino exige que você abra mão de tudo para obter aquilo sem o qual você não pode viver. O tesouro do reino, que é a pérola do reino, justifica que a sua devoção, a minha devoção, seja somente para o Senhor. Quando o rei estiver no seu lugar correto, a prioridade certa, todas as coisas são colocadas em ordem. Vamos orar? Senhor bendito, louvado sejas por tua bondade conosco e por tua palavra que é viva e fala ao nosso coração. Pai, transforma o nosso coração, inclina o nosso coração
para amar somente a Ti, para adorar somente a Ti. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.